Nós começamos o Revista TST com um caso julgado pelo Tribunal Pleno. Para a maioria dos ministros, a redução eventual de até 5 minutos no intervalo para descanso e alimentação, no intervalo entre a jornada, não autoriza o recebimento pelo empregado de hora extra. O processo teve início a partir de uma ação trabalhista ajuizada por um operador de máquinas contra uma empresa de alimentos no Rio Grande do Sul. Ele alegou que os intervalos intra-jornada não haviam sido concedidos conforme determina o artigo 71 da CLT e, por isso, pedia o pagamento de hora extra. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, condenou a empresa ao pagamento de uma hora extra nos dias em que o intervalo foi reduzido em mais de 10 minutos e decidiu que nos dias em que o tempo suprimido variou entre 1 e 5 minutos, deveriam ser pagos como extraordinários apenas os minutos faltantes para completar a hora. Ao julgar o caso, a 7ª turma do TST verificou que existem diferentes interpretações sobre o direito às horas extras quando se trata de pequenas reduções do intervalo. A Seção 1 de Dissídios Individuais acolheu o pedido de incidente de recurso repetitivo e encaminhou o caso ao Pleno do TST. De acordo com o artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho, nas jornadas acima de 6 horas, o empregado tem direito a um intervalo mínimo de 1 hora para repouso e alimentação. A Lei 8.923, de 1994, acrescentou ao artigo o parágrafo 4º, que determinou que, quando o intervalo não for concedido, o empregador fica obrigado a remunerar o período correspondente com acréscimo de 50% sobre o valor da hora de trabalho. A súmula 437 do TST, no entanto, definiu que a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada implica pagamento total do período correspondente e não apenas daquele suprimido com acréscimo de 50%. Mas a reforma trabalhista estabeleceu que nessa situação é devido apenas o pagamento do período suprimido com acréscimo. A relatora do caso no Tribunal Pleno, ministra Cátia Arruda, observou que as alterações fizeram com que o item 1 da súmula 437 do TST passasse a ser objeto de controvérsia nos casos em que o tempo suprimido do intervalo não exceda poucos minutos nos casos que ocorreram antes da reforma trabalhista. Ela entendeu que a condenação ao pagamento da hora integral com adicional de 50%, nos casos de pequenas variações corriqueiras no período do intervalo, não se mostra razoável, uma vez que seria desproporcional. O que nós estamos falando é de variação pequena, comum e não uniforme. Em síntese, são variações que não podem ser computadas como obrigatórias, não é uma situação em que o empregador determina que assim seja, e que não podem também ser computadas ou imputadas como má-fé da empresa ou desídia do trabalhador, já que nós vimos que tem tanto para mais como para menos. A ministra afirmou que não há na lei um critério que permita estabelecer o que seriam essas pequenas variações de tempo no intervalo intrajornada e propôs uma definição para esse conceito utilizado como parâmetro, o artigo 58 da CLT. O parágrafo 1º do artigo determina que não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observando o limite máximo de 10 minutos diários. Para a relatora, no entanto, o critério de 10 minutos para a jornada de trabalho de 8 horas seria desproporcional em relação ao intervalo de apenas 1 hora. E propôs que se considerasse ínfima a redução de até 5 minutos do intervalo entre a jornada, somados os do início e término do intervalo, decorrentes de variações do registro do ponto. Nos processos que foram afetados a este Tribunal Pleno, por meio deste IRR, efetivamente a variação de minutos observada na marcação do intervalo nunca ultrapassou 5 minutos. Tive o cuidado de olhar outros processos, mesmo não afetados. A realidade é praticamente idêntica. Quando ultrapassa muito isso, já se entra em outra discussão. Por exemplo,
foi o empregador que determinou que eu ficasse na hora do intervalo, que não é a situação que nós estamos debatendo aqui. O ministro Breno Medeiros abriu divergência para que o limite de variação da marcação do ponto fosse estabelecido em 10 e não 5 minutos. E nós não estamos falando que é 1 hora de intervalo entre a jornada, nós estamos falando da marcação, e é isso que vem falando o parágrafo 1º do artigo 58, quando ele fala assim, que as variações do horário no registro do ponto. Então, nós estamos discutindo registro de ponto. E o parâmetro que nós temos é do parágrafo 1º do artigo 58, que deixa para nós, com muita tranquilidade, a facilidade de a gente discutir, da gente adotar ele de forma analógica para as variações que ocorrem também no intervalo interjornada. A relatora defendeu o critério da proporcionalidade diante do que determina o artigo 58 da CLT. O ministro Agra Belmonte concordou com a relatora. 10 minutos de intervalo, para mais ou para menos, me parece exagero, porque corresponderia, se considerássemos os 10 minutos, ministro Breno, me perdoe, um intervalo de 1 hora e 10. Se for o contrário, vai ser um intervalo de 50 minutos, seria desproporcional. E ainda precisamos considerar que há intervalos que são de apenas 15 minutos. Então, penso que a proposta da ministra Kátia, proporcionalmente a uma jornada, digamos, que seja de 8 horas, onde nós teríamos essa variação de 10 minutos, 5 minutos no início, 5 minutos, ao término, transplantada ou transposta para o intervalo entre a jornada, acho que estaria bem razoável, mas no meu sentido como variação e não necessariamente como redução. Por 14 votos a 9, ficou estabelecido que a redução eventual e ínfima do intervalo entre a jornada, assim considerada aquela de até 5 minutos no total, somados os do início e término do intervalo, decorrentes de pequenas variações de marcação nos controles de ponto, não atrai a incidência do parágrafo 4º do artigo 71 da CLT. A extrapolação desse limite acarreta as consequências jurídicas previstas na lei e na jurisprudência.